Capítulo 22. Não muito tempo depois de Xiao Lingxi ter saído, Xia Qingyue retornou. Hoje ela tinha trocado suas roupas vermelhas por um vestido azul que tinha uma fênix bordado. Em seu cabelo tinha um grampo de safira, em suas orelhas um par de brinco de pérolas, e em volta de seu pescoço um colar de pérola azul. A pele visível do pescoço era branca como a neve, transparente ao ponto onde parecia que até os ossos podiam serem vistos por debaixo de sua pele. Ela irradiava uma luz que era extremamente bonita de se olhar. Xiao Ti olhou para a expressão impressionante de Xia Qingyue, seus olhos se abriram intensamente. Esse tipo de cena era uma beleza única, aquilo não era uma pintura de uma fada descendo para o mundo dos mortais. Xia Qingyue andou para dentro do quarto, cada passo era leve e gracioso como se ela estivesse pisando nas nuvens. Seu rosto branco como a neve e seu pescoço pálido não eram somente bonitos ao extremo, mas também exibiam um tipo de nobreza e um orgulho frio que iria levar as pessoas à vergonha. Ninguém que a visse iria acreditar que ela era a filha de um mero comerciante de uma cidade pequena, mas iriam pensar que ela fosse uma imperatriz distante e intocável. Xiao Ti a olhou com deslumbre enquanto seu coração suspirava milhares de vezes. Esse quarto é o único lugar onde ela poderia ter se trocado. Ele deveria estar dormindo e tinha atualmente perdido uma cena linda dela se trocando de roupa. Ah, isso é simplesmente imperdoável. Roupas azuis combinam ainda mais com você do que vermelho, Xiao Ti a elogiou enquanto a via, encantado sem comparação. Xia Qingyue não estava ao mínimo comovida por sua admiração. Vendo o pote de sopa vazia em cima da mesa, ela andou e o pegou, preparando para sair do quarto. Você fez essa sopa de frango? Xiao Ti perguntou alto. O gosto estava ruim. Xia Qingyue perguntou de uma maneira fria, de costas para ele. Entretanto, no fundo de seus olhos tinha uma emoção súbita que mesmo ela não entendia. Estava realmente boa. Hoje eu soube que você é excepcional até quando faz sopa. Xiao Ti disse com um sorriso. Ele se levantou e se esticou, então disse seriamente, em ordem para pagar a sopa de frango de minha esposa Qingyue, hoje à noite na cama, eu irei colocar ainda mais energia. Xia Qingyue já tinha se acostumado com os flertes de Xiao Ti. Ela disse sem expressão, as pessoas da seita Xiao irão chegar essa tarde. O líder é o filho mais novo do líder da seita, chamado Xiao Kuangyun. Eu ouvi minha mestre dizer que a profunda força desse Xiao Kuangyun pode apenas se considerada normal entre a geração jovem da seita Xiao, e sua reputação fora da seita Xiao é extremamente pobre. Entretanto, ele é excessivamente mimado por causa que ele é o filho mais novo. Não existe ninguém na cidade nuvem flutuante que ousaria ofendê-lo. E melhor você tentar evitar encontrá-lo frente a frente. Xiao Kuangyun. Tudo bem, eu entendo, obrigado por me avisar, Qingyue minha esposa. Xiao Ti disse radiante. Hoje era o dia da chegada das pessoas da seita Xiao. A notícia da chegada da seita Xiao não afetou apenas o clã Xiao, mas também afetou imensamente a cidade nuvem flutuante. A cidade nuvem flutuante estava localizada no fim do Império Vento Azul, em todos os sentidos. Por outro lado, a seita Xiao estava situada no topo do Império Vento Azul. A diferença entre os dois era imensurável. Pessoas da seita Xiao, e ainda mais com o filho mais novo do líder da seita Xiao vindo aqui em pessoa não era diferente de um imperador visitando a família rural mais baixa. Todos na cidade nuvem flutuante foram envolvidos por um tipo de atmosfera nervosa. Algumas pessoas aguardavam, esperando usar qualquer tipo de método para estabelecer mesmo eu fosse uma mínima conexão com a seita Xiao. Ainda mais pessoas estavam alarmadas em seus corações. Depois de descobrirem que esta tarde seria quando eles chegariam, todos se olharam com medo de ofender a outra parte que estava chegando. Se as pessoas da seita Xiao quisessem matá-los, isso não seria muito diferente do que pisar em uma formiga. Para eles, leis eram apenas uma piada. O salão principal do clã Xiao foi colocado estritamente em ordem, nenhum foco de poeira podia ser encontrado.
2 dias atrás, o maior e mais luxuoso quintal do clã Xiao que Xiao Yulong vivia, tinha sido todo redecorado. Mesmo as roupas de cama foram trocadas. Em adição, Xiao Yunhai tinha se mudado para um quintal menor bem ao lado. Mesmo a comida para passarem os poucos dias, tinha sido pessoalmente arrumada por ele, embora ele estivesse morto de cansaço, seu coração continuava incomparavelmente exuberante. Isso era por causa que ele estava 100% confiante de que seu filho Xiao Yulong seria selecionado pela seita Xiao desta vez. E nesse momento, seu filho iria voar para os céus. E ele iria se tornar alguém que ninguém ousaria provocar na cidade nuvem flutuante, não? Melhor que isso, em um raio de 100 li. Nota, 1 li igual 5 quilômetros. Começando às 10 da manhã, Xiao Yunhai tinha pedido pessoalmente aos elders para esperarem na entrada do clã, prontos para receberem os convidados. Eles esperaram até o entardecer, então, até a tarde, não era ainda 5 da tarde quando um discípulo do clã Xiao correu gritando de longe, líder do clã. Eles chegaram. As pessoas da seita Xiao chegaram, aquelas sombras, definitivamente são da seita Xiao. O corpo de todo mundo tremeu. Xiao Yunhai rapidamente deu um passo à frente, dizendo em uma voz baixa, rápido. Avisa todos para se prepararem. Eu definitivamente não irei perdoar ninguém que ofenda nossos nobres convidados. Companheiros elders, sigam-me para cumprimentarmos eles todos juntos. Xiao Yunhai se apressou loucamente para fora. Apenas depois de avançar por mais de 1 li ele finalmente viu 4 pessoas despreocupadamente andando em suas direções. Um dos 4 deles, um homem jovem que parecia ter por volta de 20 anos, estava na liderança e usava roupas luxuosas, com uma altura normal e características medíocres. Seu rosto branco continha um traço de palidez, sua aparência de um hedonista excessivo. Tão longe quanto sua aparência ia, ele certamente não iria ficar no meio de uma multidão. Entretanto, até mesmo um rosto tão normal como o dele, estava cheio de arrogância e soberba. Suas mãos estavam para trás nas suas costas enquanto ele caminhava, olhando para cima, não olhando nem mesmo para as pessoas que passavam ao seu lado ocasionalmente, como se fosse sujar seus olhos. Seguindo atrás dele estava um elder de roupas pretas, sua aparência era calma como a água. Um pouco mais atrás haviam similarmente 2 jovens de roupas pretas. Um símbolo de uma águia prata estava bordada em cada ombro deles. Xiao Yunhai respirou fundo e então rapidamente caminhou para cumprimentá-los. Ele copou seus punhos e os cumprimentou, seu corpo se inclinou para a frente, e ele perguntou cuidadosamente e respeitosamente, me desculpe, vocês 4 são os nobres convidados da seita Xiao. O jovem que estava na frente parou, olhando para ele preguiçosamente, então disse com os olhos meio fechados, está certo, esse nobre aqui é da seita Xiao, Xiao Kuang-yun. A atitude de Xiao Yunhai imediatamente se tornou ainda mais respeitosa. Ele respeitosamente disse, isso é ótimo. Nos estávamos aguardando pela chegada de vocês há um longo tempo. Seu humilde servente é o atual líder do clã Xiao. Os 5 atrás de mim são os elders mais estimados do clã Xiao. Para os 4 nobres convidados percorrerem todo o caminho até aqui pelo nosso clã Xiao, nos estamos extremamente agradecidos. Não é preciso continuar com essas coisas sem sentido. O olhar de Xiao Kuang-yun passou por todos os 5 elders. Ele então balançou seus braços preguiçosamente e disse, mostre o caminho. Sim, sim. Por favor me sigam. Xiao Yunhai concordou prontamente e então virou seu corpo para mostrar o caminho de volta para o clã Xiao pessoalmente. Eu temo que não reconheço esse senhor. Xiao Mushan. O elder de roupas pretas respondeu indiferentemente. Seu rosto estava sem emoção, como se estivesse morto. Xiao Yunhai não se atreveu a falar mais nada, seu coração ficou cheio de apreensão. Ele podia aguentar o nível da cultivação da profunda força de Xiao Kuang-yun, mas ele não conseguia sentir nem mesmo uma fatia da profunda força do corpo desse Xiao Mushan. Isso poderia ser por causa que ele não cultivava, mas claramente isso não era possível.
Ou era isso, ou sua cultivação de profunda força ultrapassa e muito a capacidade de Xiao Yunhai de detectá-la. No tempo que eles retornaram para Clã Xiao, um grande número de pessoas já estavam na entrada. Depois de verem a atitude respeitosa de Xiao Yunhai que caminhava na frente, seus corações saltaram. Todos seus olhos caíram sobre aquele homem arrogante, e então tropeçaram uns nos outros para cumprimentá-los. Posso perguntar se é o jovem mestre da seita Xiao? Um homem de meia idade robusto que estava na frente perguntou respeitosamente. Quem é você? Xiao Guangyun olhou com seus olhos meio fechados para ele. Eu sou o governador da cidade Nuvem Flutuante. Meu baixo nome é Situnan. Quando eu ouvi que os nobres convidados da seita Xiao estavam chegando, eu vim para cumprimentá-los. A voz de Situnan começou a tremer e um suor frio correu em sua testa. Como o governador da cidade Nuvem Flutuante, ele tinha visto muitas figuras importantes, mas nenhuma dessas figuras importantes que ele tinha visto valiam algo na frente desse jovem mestre da seita Xiao. O jovem arrogante em sua frente era apenas medíocre em termos de aparência, mas apenas uma palavra sua iria terminar em sua morte. Esse humilde servente é o Nba. Eu tenho sido um bom amigo do líder do clã Xiao por muitos anos. Eu vim para admirar a graciosidade do jovem mestre da seita Xiao. Eu também trouxe alguns miras presentes, eu espero que o jovem mestre irá aceitá-los. O líder da família Yuen, igualmente famoso no clã Xiao e na cidade Nuvem Flutuante, também avançou apressadamente, seu rosto cheio de respeito. Suas mãos ofereceram uma pequena e delicada caixa. Xiao Guangyun passou seu olhar sob a caixa e então estendeu sua mão para as duas pessoas atrás dele. Receba isso. Uma das pessoas atrás dele imediatamente avançou um passo e pegou a caixa sem demonstrar nenhuma expressão. Vendo que o jovem mestre da seita Xiao tinha atualmente aceitado seu presente, o rosto de Yuenbea se encheu de alegria. Outras pessoas que procuravam estabelecer alguma pequena relação com a seita Xiao começaram um tumulto para entregarem seus próprios presentes. Xiao Guangyun não recusou ninguém e aceitou todos os presentes sem questionar. Então, ele disse sem se importar, todos vocês se afastem. Já está um pouco tarde. Se houver mais alguma coisa, falaremos sobre isso amanhã. Certo, certo. O jovem mestre Xiao viajou sob terras e oceanos para vir até aqui. Ele deve estar exausto. Nos voltaremos amanhã uma vez que o jovem mestre Xiao tenha se recuperado. O governador Cito disse enquanto concordava com sua cabeça. Somente então a multidão se dispersou. Xiao Yunhai e os 5 elders respeitosamente introduziram o clã Xiao para Xiao Guangyun. Xiao Yunhai disse para eles, os 4 nobres convidados da seita Xiao viajaram por todo esse caminho e devem estar exaustos. Vocês gostariam de ter um pequeno descanso primeiro. Uma elegante residência já foi preparada para vocês. Não há necessidade, meu corpo não é tão fraco assim. Xiao Guangyun varreu o clã Xiao com seu olhar enquanto os cantos de sua boca se esticaram, expondo um desdém difícil de esconder. Ele então disse desanimadamente, se não fosse pela morte do Elder Xiao Jé, eu nunca saberia que existia um lugar assim. Eu ouvi que o ancestral desse lugar era uma peça de lixo que nossa seita Xiao expulsou. Entretanto, não importa o quão lixo ele fosse, ele continuava a ser alguém da seita Xiao. Mesmo se ele fosse uma peça de lixo que a seita Xiao não quisesse, ele ainda assim foi capaz de se tornar um lorde nesse tipo de lugar. Para ser capaz de crescer dessa maneira em todos esses anos, não é nada mal. Sim, sim. Obrigado pelo elogio, jovem mestre Xiao. Enfrentando o claro descaso e desdém de Xiao Guangyun, Xiao Yunhai ainda assim concordou com a sua cabeça para expressar seu obrigado. Como ele ousaria responder? A morte é importante. A razão pela qual eu vim aqui pessoalmente é também para cumprir com o último desejo do Elder Xiao Jé. Nos claramente falamos nosso propósito para vocês em nossa carta. Amanhã de manhã, reúna todo mundo do seu clã nesse quintal. Nenhum deles deve faltar.
Eu irei selecionar pessoalmente alguém para levar de volta com a gente para a seita Xiao. Depois de dizer essa última sentença, Xiao Quangyun estava com a sua cabeça erguida como se estivesse anunciando a sorte dada pelos céus.